O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar-se seguros contra os juízos de Deus. Fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28:15. Na classe aqui descrita estão incluídos os que, em obstinada impenitência, se consolam com a segurança de que deverá haver castigo para o pecador, de que toda a humanidade, não importa quão corruptas sejam as pessoas, será elevada até os céus, para se tornar como os anjos de Deus. Entretanto, de modo ainda mais declarado estão a fazer concerto com a morte e aliança com o inferno os que renunciam às verdades que o céu proveu como defesa aos justos no tempo de angústia, e aceitam o falso abrigo oferecido por Satanás em lugar daquelas, a saber, as sedutoras pretensões do espiritismo. O Grande Conflito, página 561. O culto à Santa Morte está se espalhando pelo México. Neste bairro, na cidade do México, um altar é uma amostra de como a figura de um esqueleto feminino está se popularizando como objeto de devoção. Nos últimos anos, até mesmo católicos aderiram ao culto. Até 8 milhões de pessoas podem ser seguidores da Santa Morte, um culto que já chegou a países da América Central e aos Estados Unidos. Segundo os peregrinos, em troca de orações e oferendas, a Santa Morte oferece proteção. Este peregrino afirma que a Santa Morte é uma protetora e ajuda quando existe algum problema difícil. Ela cuida de você, disse. Alguns afirmam que a Santa Morte é o culto dos criminosos, mas para muitos ela é uma figura religiosa como qualquer outra. Este outro peregrino conta que todo tipo de pessoa acredita na Santa Morte. Pessoas boas usam para coisas boas e pessoas más para coisas más. Enriqueta Romero, a mulher que criou o templo, em entrevista ao correspondente da BBC Mundo no México, Julián Miglierini, defende o culto. Se a pessoa é um sequestrador e um bandido e também seguidor da Santa Morte, então é algo pessoal, cada um sabe o que faz. Sabemos que é errado, ela diz, mas é algo pessoal. Para alguns, a localização deste santuário é mais um sinal da ligação do culto aos criminosos, pois está na área de Tepito. Este bairro é considerado um dos mais perigosos e populosos da cidade do México e acredita-se que seja um refúgio de criminosos. O culto pode ter um grande número de seguidores em Tepito, mas se espalhou pelo México, um país muito católico. E a Igreja Católica do país não esconde sua desaprovação. O porta-voz da igreja no México, Hugo Valdemar, afirma que o culto é completamente rejeitado, é superstição e tem um elemento diabólico. Para o padre, a Santa Morte é inaceitável, é impossível ser católico e ser devoto da Santa Morte. As autoridades mexicanas também parecem não aprovar a devoção. Recentemente, um dos líderes do culto, Davi Romo, foi preso acusado de liderar um grupo que fazia sequestros e extorsões. Ele acusa o governo de perseguir a Santa Morte. Para este escritor, que escreveu um livro sobre o assunto, o sucesso do culto se deve à própria hierarquia da Igreja Católica. Segundo José Rio Olmos, este é um reflexo muito claro da crise na Igreja Católica em seus níveis mais baixos. Suas brechas estão sendo preenchidas por outros cultos e crenças, pois no México existem estes santos populares e cultos. Mas muitos católicos mexicanos afirmam que para acabar com o êxodo de fiéis para cultos como o da Santa Morte, serão necessárias mudanças radicais na igreja. O padre faz comentário que é impossível ser católico e adorar a tal Santa da Morte. Mas qual a diferença de adorar essa santa que representa a morte e adorar, por exemplo, um papa morto? Pois há pouco tempo, 2 papas já mortos foram declarados como santos, que, segundo eles, mesmo depois de mortos, estão fazendo grandes prodígios. Ou um ícone católico, como dessa imagem de São Sebastião, onde eles estão mortos. O problema é porque quando eles oficializam uma dessas figuras como santos, eles acabam criando grande comércio por trás disso,
criam festas religiosas e acabam fazendo grande comércio tanto das imagens como das arrecadações nos festejos. Bom dia, realmente é um dia muito especial para a cidade, então realmente a economia da cidade ela gira muito, porque todo o comércio tem um grande movimento, desde restaurantes, pousadas, taxistas, os próprios ambulantes aqui do santuário, os artesãos, enfim, gera e fica uma grande receita no município. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer que só Deus deve ser adorado. Nem um vivo, nem um morto pode ser adorado, mas apenas o Deus verdadeiro. Um exemplo disso é que quando Pedro vai ao encontro de um homem chamado Cornélio, e este Cornélio se ajoelha aos pés dele, Pedro diz o seguinte: levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, nenhum humano pode receber adoração, seja vivo ou seja morto, seja homem ou seja mulher.